boa noite a todos e todas, advogados e não advogados, a esse encontro aqui na Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, subseção de Pinheiros, onde estamos aqui o Sérgio Vieira, abrindo e assessorando e representando a casa para esse evento. E eu quero dar as boas-vindas em nome do Sérgio a todas as pessoas que estão aqui presentes e todas aquelas que vão nos assistir. Então, boa noite agora e boa tarde, bom dia, se você estiver assistindo em outro momento. Então, lembrando que essa comissão, que está, inclusive, bastante gente presente nesse momento, que eu super agradeço e fico feliz e nos inspira, vem se reunindo faz muitos e muitos anos, todas as quartas-feiras, na primeira quarta-feira de cada mês, das 16 às 18. Então, é um convite a você, advogado, ou eventualmente até não, mas que trabalhe no meio, a participar dos nossos trabalhos que vem acontecendo. Nós temos agora capitaneado algumas lives esse ano, e o nosso olhar específico é para procurar falar para advogados, e, de novo, mesmo não advogados, de lugares e de espaços profissionais que podem ser ocupados e que podem ser explorados e que, inclusive, de certa forma, têm que ser co-construídos pelos profissionais, que são especialmente os espaços de mediação, os espaços de facilitação de diálogo e espaços outros que a gente vai tratar um pouco hoje também. Então, se trata aí de oportunidade de trabalho e de mercado para todo mundo perceber que dá para ampliar, seja em novos campos ou seu próprio campo. Fizemos uma live, eu não gosto muito do nome, desculpa, então escapa. Fizemos uma live há pouco tempo atrás com o Marcos e com o Sérgio, que estão aqui presentes também, sobre assembleias e ressaltando, por exemplo, nesse contexto, tanto nas empresas, como nos condomínios, como nos loteamentos com controle de acesso, que gostar de fazer assembleia não é para todos os advogados. E desenvolver o gostar e o exercer bem, com segurança jurídica e com diálogo às assembleias, é uma oportunidade bem interessante a ser explorada, pelo menos de onde eu olho o mundo da advocacia. Daqui umas 2 semanas a gente vai tratar sobre constelações sistêmicas com outra comissão de direito médico e de direito sistêmico da OAB, subseção de Pinheiros, que também vai ser mostrando para os advogados e advogadas que existem outros campos a atuar e hoje em dia tem o direito sistêmico. E hoje, em especial, eu vim conversando com a Juliana, a gente já se conhece faz alguns anos, a Juliana da CIE Custódio, e a gente veio conversando sobre as nossas experiências e sobre os nossos momentos de transformação e os nossos momentos até de mudança de lugar exatamente profissional, porque o direito ele proporciona essa multidisciplinariedade, pelo menos esse olhar que a gente pode ser apto a ocupar outros lugares, inclusive do mesmo negócio jurídico, né? E a gente veio conversando e construímos esse evento de hoje em cima de um nome que é pensando em justiça e senso de justiça, que para nós advogados é um lugar essencial, mas pensando, escapou aqui o nome, no desenvolvimento humano da advocacia, justiça e senso de justiça, com olhar para um equilíbrio, sempre talvez utópico para os pessimistas, ou sempre real e logo aqui para os otimistas, mas pensar no desenvolvimento humano que pode decorrer ou pode acontecer a partir da minha atuação profissional, né? Quem eu sou como advogado, que tipo de clientela que eu trago para perto de mim, que tipo de negócios que eu atraio e sou contratado, no que eu vou olhar, estudar e me desenvolver profissionalmente para trazer esse perfil profissional, mas mais que tudo o perfil pessoal. Dentro da clientela, mesmo que seja uma multinacional, um shopping, um condomínio, um síndico, o que a gente pensar numa empresa são pessoas, e atrás das pessoas tem, no mínimo, famílias e questões sociais. E aí é um lugar que o advogado pode, sim, sentar e observar mais, às vezes, do que só o negócio jurídico que ele está observando, e, de alguma forma, co-construir, junto com o cliente, uma realidade mais até interessante para o cliente, mas como experiência existencial do exercício profissional do advogado.
Acho que essa seria uma frase, né, Juliana? Eu preparei aqui um breve roteiro, mas a ideia agora é passar a fala para a Juliana. A gente vai organizar esse momento de forma onde ela vai se apresentar. Nesse contexto que eu falo para você de realização pessoal, ela vai propor um algo aí surpresa, que eu também vou ficar surpreso que nem eu sei direito, porque a gente tem que trazer também para o nosso dia a dia a possibilidade de se inspirar, né? Então, esse momento, assim, o que a gente sempre deseja é que haja inspiração. Depois ela devolve a fala para mim, eu me apresento, falo um pouquinho sobre justiça e algumas questões que eu preparei de forma pontual, depois eu devolvo a fala para a Juliana, e aí eu vou dizer o que eu imagino que ela vai falar na sequência. Então, Juliana, seja bem-vinda. Juliana, que é advogada, consultora jurídica, formada em 2000, é de Ribeirão Preto, fez especializações, olha para o direito de família, olha para o direito civil, é consteladora sistêmica e mediadora, que são questões que cada vez mais a gente vai olhar no currículo e falar, tem isso, não é que só procura aí o acordo ou a composição, é algo mais do que ela vai falar também. E ela sempre pensa em levar desenvolvimento humano para as práticas da advocacia. Então, muito obrigado, Juliana, por essa história que está acontecendo agora. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Michel, pelo convite, né? E eu fico muito feliz em encontrar você como um par, alguém que tem um olhar parecido com o meu. Isso não me deixa me sentir tão sozinha. Gostaria de agradecer a casa também, a OAB Pinheiros. Obrigada, Sérgio, que está aí representando o pessoal da equipe da comissão de eventos, aos meus colegas aqui, que eu estou vendo um monte de gente conhecida, a minha filha que está aqui, Júlia, enfim. Então, como começa a minha história, né? Como começa a minha história com direito e até como que eu chego aqui? Eu nasci em Ribeirão Preto, gêmea, né? Univitelina, e durante muito tempo, a minha vida inteira, eu passei tentando me diferenciar da minha irmã, né? Eu sofria essa mágoa, essa dor de ser tratada como igual, igual a minha irmã. E aí, para me diferenciar, né, da minha irmã, eu adotei o conflito, a briga como uma expressão minha. Então, assim, eu brigava para me destacar, para me diferenciar, me tornei uma advogada briguenta, né? Então, eu brigava pelo cliente, eu continuo brigando ainda, mas nesse lugar, né, dessa briga, do conflito, dessa coisa muito imbativa, né, que nós aprendemos na faculdade, que o advogado bom é aquele advogado imbativo, que briga pelo cliente. Então, assim, eu ia para uma audiência como se eu estivesse indo para um ringue, totalmente preparada, né, 3 advogados, até que um belo dia, quando eu começo então a fazer uma caminhada de autodesenvolvimento, eu percebo que e eu começo a entrar em mim, então eu começo a olhar para a minha individualidade e falo, como vou me separar da minha irmã se eu não sou igual a ela? E falo, eu tenho necessidades diferentes dela, né? Eu tenho um senso de justiça diferente do dela. Nesse lugar, quando eu falo do senso de justiça, no lugar desse equilíbrio, de um olhar interno para as minhas necessidades. Então, eu começo a olhar o direito desta forma, dizendo, ok, existe uma entrega, que é uma entrega natural da justiça, que todos nós aqui, que somos operadores do direito, já atuamos, já fazemos, já trabalhamos. E tem algo que eu chamo de senso de justiça, que para mim, na minha concepção, é o que o advogado que se autodesenvolve humanamente ele tem, que é o quê? Uma visão para o olhar do que está dentro desse senso de justiça, né? O que está por trás. É como se a gente olhasse a justiça pelo lado de dentro. Então, eu vou explicar para deixar mais palatável. Então, como se nós tivéssemos um gráfico cartesiano ortogonal, onde eu tenho as retas que vão me guiar. Então, eu tenho, que eu chamo no plano cartesiano na horizontal, que é o direito material, essa justiça comum que nós advogados estamos acostumados a ver.
Então, enfim, quando a gente recebe nessa linha, teria o cliente, o direito positivado, as leis, os honorários, tudo aquilo que nós já atuamos. E uma reta que eu traço, que para mim é onde está o senso de justiça, que seria essa reta vertical do gráfico, e onde a justiça restaurativa já olha para essa verticalidade. Quando, por exemplo, ela manda para uma mediação um processo que já está sentenciado, ou seja, teve a entrega, né, da justiça, a sentença aconteceu, aquilo foi feito, mas percebe-se que as pessoas ainda estão brigando. Olha e fala, ok, vamos mandar isso aqui então lá para a justiça restaurativa. Então, quando eu olho para isso, eu percebo o senso de justiça, no lugar do equilíbrio, ele não foi cuidado. E eu, advogado, que sou o primeiro a receber o conflito, né, a receber o conflito, assim, a receber aquela história. Então, como que eu olho para aquilo naquele momento que eu recebo? Então, assim, toda vez que eu recebo um cliente, que eu recebo uma história, eu sempre me baseio por essas retas, por esse gráfico. Então, toda a parte que é objetiva, cliente, tudo que eu vou cuidar, e essa parte que está por dentro. E utilizando do que? De ferramentas. Ferramentas como, por exemplo, né, Michel, que você trouxe aí, a mediação, a comunicação não violenta, perguntas que são abertas. O que eu estou pesquisando? Eu estou pesquisando o que tem mais atrás desse conflito. Necessidades que não são atendidas. Se a gente vai, por exemplo, dentro da escola do direito sistêmico, a gente vai encontrar um não pertencimento, emaranhamentos de falta de lugar, que vai gerando todos esses conflitos. Então, se eu sou um advogado que auto me conheço, e aí vamos falar uma coisa super importante, né? O que é o autodesenvolvimento humano? Nada mais é do que a sua capacidade de se perceber e de perceber o outro. Então, assim, e isso é o quê? Isso são todos os seus recursos, todos os recursos internos que você já tem, os cursos que você fez, as viagens que você fez. Isso tudo são os seus recursos internos humanos, onde você vai, de alguma forma, expandir o seu olhar para aquele conflito. Então, o convite é que nós possamos ampliar a nossa visão. Então, a gente se afasta e trabalha considerando essas duas vertentes do processo, essas duas retas. Uma coisa natural, que nós já somos advogados, já temos que saber qual que é a peça, qual que é o recurso, é tudo que eu vou procurar dentro do mundo interno do cliente, num lugar assim, o que é o senso de justiça nesse caso para esse cliente? O que é que este cliente precisa? Ele está me buscando nesse conflito, o que é que ele quer que eu entregue? Porque muitas vezes o cliente não sabe também. Ele chega no seu escritório pedindo algo e que você dá, às vezes, esse algo para ele, só que ele sai dali e isso não aconteceu. Por quê? Porque você não pescou o que era. E aí, posso dar um exemplo de quando vira essa chave? Eu tinha ido, sei lá, acho que é a minha terceira vez que eu tinha ido para a Índia, e eu saí e tinha, enfim, estava numa negociação com o cliente e tal, e nós fizemos um divórcio, né? Fiz o divórcio dele. E eu lembro que quando esse cliente chegou, no meio, durante a transição, ele descobriu que, enfim, a mulher tinha tido um romance fora do casamento, tal, e mesmo assim, a gente foi fazendo o acordo, ela foi topando tudo, ele saiu divorciado, conseguiu receber um dinheiro, saiu até com uma namorada do meu escritório, que foi apresentado. Então, assim, em tese, eu falei, uau, abafei. Entregamos tudo para esse cliente. Passou os 2 anos, o cliente volta e vira para mim e fala assim, quero a guarda do meu filho. Eu falo, bom, mas isso não está fazendo muito sentido. Comecei a fazer algumas perguntas e ali eu percebi que não tinha nada a ver com a guarda do filho. Que quando nós fizemos o divórcio, ele tinha uma necessidade que não foi atendida, que era o quê? Disposição daquela situação. Talvez ele quisesse brigar, talvez ele não quisesse ter feito um acordo, talvez ele ainda não estava preparado. E nesse momento, eu fui perceber o que era a real entrega nesse lugar da entrega do senso de justiça. Esse cliente, então, ele não precisava de uma sentença, de um divórcio perfeito.
Entende? Eu achava que sim, e ele também achava que estava buscando isso. Mas na verdade, o que tinha ficado para trás e que não tinha sido cuidado, era talvez espaços de encontro para ele poder falar desse sentimento da separação, para ele poder falar da raiva dele. Vocês entendem assim que essa diferença entre a entrega da justiça, que às vezes a gente fica muito condicionado, né? Nós advogados, você fala, pô, mas eu fiz o melhor que eu podia para esse cliente. E esse cliente não está satisfeito, está achando ainda que eu fiz pouco, fala mal de você, fala que foi caro, não te indica de novo. Então eu dei um passo para trás e falei: espera um pouco, então, Juliana, você precisa mudar a sua forma de atuação. E aí começo como? Trazendo para a prática coisas então que eu fui me autodesenvolvendo, como por exemplo o silêncio, né? Que eu começo a meditar, a fazer momentos de reflexão, aí atrás do yoga, e falo, tá, como eu vou compartilhar um pouco de tudo essas ferramentas de autodesenvolvimento que eu tenho, como então eu começo a compartilhar isso também com o meu cliente e começo a fazer de uma forma onde o meu cliente passa a se responsabilizar pelo conflito onde ele está envolvido. Por quê? O cliente geralmente ele procura o advogado e nós falamos, ok, daqui que agora esse problema é meu. Você pagou os honorários e o cliente tem certeza que você vai resolver aquilo para ele. Você até vai resolver aquilo num determinado nível, que é o nível o quê? É o nível da justiça comum. Esse é onde nós trabalhamos, onde nós atuamos atualmente, né? Só que esse pepino, esse cliente, se você não trabalhar com ele, aonde realmente está doendo, você não consegue fazer com que ele veja a autorresponsabilidade dele, você não consegue ver com que ele também passe a fazer parte desse conflito. Então, eu trabalho hoje para empoderar o meu cliente, para que ele, juntamente com ele, eu vou ajudá-lo a resolver aquela questão, tá? Não sei se falei muito. Então, assim, ó, Michel, antes de eu devolver a palavra para você entrar um pouquinho no seu tema, então eu queria convidar todos os meus colegas que estão aqui para a gente fazer 1 minuto em silêncio, tá? É realmente assim, é contado no relógio, tem um marcador, é algo que eu costumo usar como uma ferramenta minha, né, pessoal, eu comecei a usar na minha vida pessoalmente. Então, por exemplo, antes de fazer uma peça, estou com dificuldade de me concentrar, preciso começar a estudar aqui um processo que está difícil. Você para, faz 1 minuto em silêncio, limpa tudo, entra no momento presente e vai fazer aquilo que você tem para fazer. Então, por exemplo, o cliente chega no meu escritório hoje, então eu vou atender ele para uma reunião, o cliente chega como da rua, né? Esbaforido, pegou trânsito, ele senta, ele já quer começar a falar logo a história dele e tal. Aí eu falo, olha, tudo bem. Então, antes da gente começar, antes de eu entrar no seu tema, da gente conversar, eu vou te convidar para a gente fazer 1 minuto em silêncio, para você ir se acalmando, né? Nós vamos tratar aqui de algo que é muito importante para você e para mim também. Então, com isso, eu vou criando espaços onde eu vou. Espaços de empatia, né? Porque aí eu vou abrindo e eu vou começar o quê? A minha pesquisa do campo subjetivo desse cliente. Ele está me contando uma história aqui, mas eu estou pesquisando o que é que ele está querendo dizer por trás disso. Então, eu quero convidar vocês para a gente fazer 1 minutinho em silêncio. É simples, barato, de graça e muito transformador, né? Às vezes, enfim, quando eu vou atender o cliente, às vezes pela segunda ou terceira vez, é muito legal, porque ele chega e já fica esperando. E todos os clientes falam assim: ai, nossa, como foi bom para mim isso, eu me acalmei. E com isso, eu ganho uma super empatia do cliente, ele acredita em mim, né? Num lugar assim, nossa, essa advogada ela tem algo diferente, o que será que é? Então, eu vou convidar vocês, só procurar uma postura confortável, tá? Na cadeira, tentar colocar os pés bem firmes no chão. Nós vamos fechar um pouquinho os olhos, porque os olhos ajudam a gente a se distrair, então, para que a gente possa entrar um pouquinho dentro do nosso mundo interno.
vai tocar um sininho para começar o silêncio e depois o sininho para terminar. Ok. Todo mundo aí? Vocês percebem? É uma coisa, é muito simples, né? É muito simples. Eu costumo dizer que decisões importantes pedem silêncio. Esse lugar interno onde a gente se desacostumou. Eu não sei se um dia a gente aprendeu, né? É, criança, se a gente aprendeu a buscar esses lugares internos dentro da gente, né? Que tem calma, que ali tem tranquilidade, que ali é o nosso mundo seguro, né? Então, quando eu faço isso, a minha pressão arterial abaixa, os meus pensamentos ficam mais tranquilos, mais calmos, eu ganho foco e atenção daquela pessoa que está na minha frente, né? Eu me coloco inteiramente presente nesse lugar de inteireza, né, que a gente fala. Então, convido vocês, se conseguirem, a introduzir esse apenas um minuto que eu chamo em silêncio na vida de vocês, diante das principais coisas, das coisas mais importantes aí, dos afazeres do dia. Michel, vou devolver a palavra para você trazer um pouquinho aí sua visão. Muito bom, Juliana. E é interessante porque essa possibilidade de, em apenas um minuto, quando a gente precisa fazer, às vezes, algo que a gente nem quer fazer, mas fala, tá bom, vou concordar, vou fazer. Sabe aquela petição, aquele contrato, até aquele estudo de um tema que eu não queria saber, mas eu preciso saber para o trabalho, e essa é, às vezes, a nossa habilidade, né? Parar um minutinho antes e realmente fazer esse centramento, no nível individual, ele traz uma produtividade muito mais legal. Não é que fica gostoso, mas sai. Às vezes não sai. Né? E todo mundo que está aqui, que eu conheço, pelo menos que eu conheço, já teve momentos como esse. Mas no âmbito coletivo, daí tem uma história muito interessante que a gente chama na justiça restaurativa e na facilitação de diálogos, que podem ser em círculos e que eu já apliquei em assembleias, não o apenas um minuto, mas a aterrissagem, que quem usa os termos Uhum, americanos fala do check-in, né? E uhum, aí é uma pergunta rápida de dizer como é que você chega. E só esse exercício do como é que você chega, a gente chama isso da gentileza de atender o cliente também. Como é que você isso. chega? Mas às vezes o cliente já está chegando transbordando a Uhum, história dele. E só o que se apresenta na frente. E às vezes, como você bem fala, aí na área da família isso é muito comum, e na área dos condomínios, dos loteamentos, e da comunidade de vizinhança em geral também, e mesmo nas escolas e muito nas empresas, que são relações longevas, onde ao momento onde você vai resolver um conflito, seja ele judicial ou particular, talvez dá para cavar um pouquinho mais e já prever uma relação melhor do que aquela. Estamos resolvidos e fragmentados e separados. Né? uhum. Até porque na área da família, que é um bom exemplo, casais se separam com filhos, eu costumo sempre dizer que o casamento não termina nunca. Né? Por isso não se deve dizer a ex-esposa ou ex-marido.
Quer dizer, o primeiro marido, segundo marido, terceiro a esposa, enfim, assim vai, porque você está incluindo essa pessoa na história do que está acontecendo. Porque quando tem Uhum. filho, não deixa de existir para sempre. Porque formou um núcleo que no direito sistêmico chama um campo mórfico e um sistema propriamente, né? E a gente chama de uma relação longeva. E aí, então, te agradeço essa fala e essa coragem, né? E coragem é agir com o coração, é a coragem de colocar isso. E você me contou exemplos de reuniões absolutamente dessas herméticas, não é clientela É, mais alternativa que até aceita algo assim. E que o efeito, a é, gente sabe como eu tenho feito até em condomínios, essa coisa do check-in, que é muito bacana. No virtual, tenho feito círculos na Comissão de Justiça Restaurativa e também começa dessa forma, com um check-in. E aí eu queria me apresentar, alguns aqui, ou quase todos me conhecem e tal, mas hoje em dia, assim, nesse momento eu estou primeiro aluno, né, porque já estou aprendendo um monte contigo e com quem for falar, que é a melhor postura do professor, que se ele não tiver aberto para aprender, ele está perdendo uma grande oportunidade, ele está com o portal do conhecimento aí aberto. Depois, a história de ser palestrante, de passar a falar, eu nasci uma criança bem tímida, daqueles que tinham os ombros até curvados, e para tirar a camiseta era tão magro que eu tinha vergonha. Então, era uma vergonha que só demorou, acho que uns 35 anos, mais ou menos, para passar e passar a falar em público. E até uma coisa engraçada que eu conto para os profissionais que estiverem assistindo, então, a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, eu tremia, como que é aquela frase, feito vara verde, né? E assim, choveu de montão e eu desejava que caísse um dilúvio, porque assim ia cancelar o evento, né? Só que ele aconteceu e realmente eu passei a dar palestras com muito prazer, mas sempre sentado. Eu não tinha coragem de ficar de pé. Estou falando de desenvolvimento pessoal, de habilidade uhum, com o corpo para poder transmitir uma comunicação melhor quando a gente vai falar com qualquer público. Já dei palestra uma vez numa OAB que veio uma pessoa só, e ele falou: doutor, o senhor quer cancelar? Falei: não, de jeito nenhum, eu quero dar a palestra inteira para você. Logicamente que talvez acabe um pouco antes, porque não vai ter muita gente perguntando, né? Mas Juliana e demais, teve um dia que eu resolvi, ou não teve jeito, eu tive que fazer a palestra de pé, ou a aula de pé, né? E aí comecei a andar. Nunca mais sentei, porque o prazer de falar em movimento faz com que o ar transborde, respire, e aí fale com mais vontade. Ou até aprender a falar: olha, estou com a síndrome do Paulo Altran, que fala que ele fez 84 peças, antes dele morrer ele falou, e muitas delas dezenas e dezenas de vezes, e todas as vezes dava um frio na barriga antes de entrar. E hoje a gente até se comunicou e falou: e aí, estamos com frio na barriga, né? Só que esse frio na barriga passa depois de 5 minutos, mas isso passa por uma postura profissional. Eu lembro quando eu fiz a primeira audiência, eu suava bicas e dava graças a Deus que eu estava de paletó, porque assim não ia aparecer aquela mancha, porque eu estava tão nervoso por dentro e tendo que fazer aquela atuação. Isso são desenvolvimentos pessoais para um é, garoto que nasceu tímido e que tinha vergonha de um monte de coisas, né? Hoje em dia, eu acho que eu poderia recomendar coisas que eu fiz dentro desse desenvolvimento. Como sempre, eu faço as anotações e não sigo, né, Juliana? Desculpa. Mas aquela coisa do que são ferramentas para um profissional poder ficar mais solto no papel do advogado, do fazendo uma advogado. audiência, defendendo exclusivamente os interesses do seu cliente, mas considerando que existe uma situação inteira e os interesses do seu cliente melhores, talvez seja atender às outras necessidades dos outros De, participantes desse conflito, como você estava dizendo, né? Então, uma das é, coisas que eu recomendo é um bom curso de teatro, né? Quanto mais adulto a gente fica, com mais vergonha a gente fica de fazer um curso de teatro. Quando eu era jovenzinho, eu fui lá fazer e acabei fazendo 2 anos e meio. Não tive coragem de ir para o palco, mas fiz teatro em escola, na escola Macunaíma, lá atrás, né? E eu sempre quis fazer direito pensando na justiça, puxando até do jeito que a gente combinou, porque eu tinha aquela coisa do senso de justiça. E na faculdade a gente vai percebendo que é muito mais complexo, e fazendo estágio a gente vai percebendo que o senso de justiça é algo é um vivo, né? Não vou aqui criticar, vou dizer que é algo vivo,
né, e que está aí na sociedade, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, sendo construído a todo tempo. A gente não vai chegar um momento para falar da justiça, né? Mas a gente tem uns parâmetros legais para pensar sobre isso, que eu vou trazer logo mais. E aí, nos últimos anos, assim, nos últimos 30 e poucos anos, eu trabalhei uns 21 no contencioso, onde sempre pensando na paz, mas era um bom galo de briga, assim, porque tem uma coisa que vou falar para vocês, acho que Eu advogado que não também. gosta também de ter uma postura dessas de cavaleiro, sei lá, anglo-saxão, e que vai para o duelo e que vai tratar com as palavras e com aquela gostosura de falar uma frase que pegou bem no ambiente, que o juiz ou que o cliente Gostou. encheram o peito falam o advogado está defendendo o que eu quero. Porque aí tem até uma pergunta que a gente falou antes. Eu atraio os clientes que pensam que nem eu e fica fácil para eu defender os direitos que o cliente deseja? Ou eu atraio uns clientes diferentes do que eu sou, porque eventualmente eu aceite qualquer cliente, aquela história que comer de escritório é Nossa. assim, né? Caiu na rede é peixe, eu faço clínica geral. Depois vai Uhum. afunilando e vai escolhendo um ramo do direito, né? Para quem não senta já numa cadeira de sócio de advocacia e tal. Então, eu trabalhei esses anos todos no contencioso e quando alguém falava que eu era um bom galo de briga, eu achava uma delícia, né? E assim, uma gravata de um advogado e fala: se você me ameaçar mais uma vez no processo, vai mandar parte do processo para a OAB para dizer que eu estou atuando mal, você late, mas morde, né? Leva. E se quiser, a gente leva o processo agora, a gente faz carga e leva. Só com a gravata, assim, olha, se vocês conhecem, alguns de vocês faz tempo, eu sou super da fase, mas eu também sei me comportar que nem uma coisa de postura. Isso faz parte de poder e das oportunidades que a advocacia traz. Mas como eu É, resolvi realmente retomar nos últimos anos a coisa do prática de paz, não só o desejo de paz, né? E aí eu fui fazendo uns cursos, aí eu fui fazer um mestrado e me desenvolvi em vizinhança, fui fazer um curso de comunicação não violenta lá atrás, que já me formou, fui fazer um curso de mediação de conflitos e de justiça restaurativa. Não estou dizendo que eu fiz um currículo e falando o ano que vem eu já sei. Foi acontecendo, aparecendo, e aquela coisa de ouvir o chamado, né? Internamente nós somos pessoas e a profissão pode nos satisfazer de alguma forma mais interessante, além inclusive dos honorários que têm que ser honrados e pagos para que a gente viva podendo desenvolver. A é, gente, como advogado, tem que se colocar num lugar social no país que a gente vive como absolutamente privilegiados. Ter é. curso superior nesse país e mais ainda ser advogado nos obriga a devolver de alguma Uhum. forma. E não estou falando só de trabalho voluntário, é de construir o mundo. E aí, então, assim, acho que já me apresentei, traria só dois exemplos aí, Juliana, que eu pensei, né? Tá passando uma moto aqui com barulhão, desculpa, hein, um barulhão, a cidade que a gente vive. Mas um dos conceitos que eu pensei foi trazer uma fonte bíblica, objetivamente, porque eu acho que a advocacia ela é subjetiva, ela é objetiva, e se a gente for pensar, ela é espiritual também, porque a gente está levando Uhum. um monte de tipos de saúde para o nosso cliente. E Uhum. tomara que ele valorize e também nos remunere bem em Por relação isso. a esse jeito holístico de olhar o caso e a pessoa dele. Não só um advogado que eventualmente quer. Meu pai falava isso. O advogado é um pouco assim, né? Quando ganha a causa, diz para o cliente: nós ganhamos. Quando perde a causa, diz para o cliente: você perdeu. Não, não é que a gente tem que sofrer porque perdeu a causa do cliente. Tem que ter meio claro que isso é possível e levar para o cliente essa possibilidade. Responsabilidade. Não depende nem só do juiz, né? Então, dois censos que eu acho que são legais atualmente, são que quase que como um depoimento e talvez até um manifesto num Brasil tão violento que a gente está vivendo hoje em dia. Nós sempre fomos um país violento e nós continuamos sendo mais violentos ainda. Nós sempre fomos um país amoroso e a gente certamente tem mais saudade que muitos povos que estão tendo que se ver em quadradinhos do Zoom, em aquários do Meet e assim vai. Uhum. Mas nós somos quentes. Então, nesse contexto, o que o Velho Testamento, juntando com o Novo Testamento, trazem como mensagem, e tem um monte de histórias que o Howard Zeher, num livro que eu já recomendei para alguns ler, que é Trocando as Lentes, fala de paz, o tal da Shalom do Velho
Testamento e fala de aliança, que é o tal do Eriene, que fala no Novo Testamento. Se a gente junta que a justiça, né, como o senso de justiça, é promover como resultado um equilíbrio que traga paz para aquelas pessoas que estão envolvidas num conflito, é muito mais do que repartir a parcela da geladeira ou do apartamento. Né? Vamos combinar, porque a pessoa sai com uma mágoa da Casas Bahia, quer dizer, não deveria falar nome, mas qualquer nome, né, gente? Ou qualquer consultora, qualquer empreendimento, quando não recebe aquilo que lhe prometeram. Né? Então, essa história do resultado, que é o equilíbrio, traz até, para trazer para vocês, que é uma coisa que eu achei incrível descobrir, porque eu fiz faculdade faz tanto tempo e aprendi que a lei de Talião era feia, né? Olho por olho, dente por dente, né? Aquela coisa que eu vou fazer justiça com as próprias mãos, aquelas frases que a gente ouve desde jovem, né? Tem coisa que só resolve na porrada, né? É só a gente vai se formando e mesmo criando crianças competitivas, que até entre os gêmeos ficava ali naquela coisa, quero ser eu, como você comentou, né? Então, quando a gente vai para a lei de Talião e percebe que ela preconizava ou ela previa o equilíbrio e que a indenização da parte material tinha que ter um caldo tanto por tanto, tinha que ter uma indenização da parte subjetiva, que é o que a gente chama de danos morais hoje em dia, e que tinha que ter uma indenização e uma reparação comunitária, porque às vezes quando você comete um ilícito ou algum crime ou alguma história dessas, mais gente só por saber ou por estar perto também sofrem com isso. Nesse contexto, a gente pode olhar na advocacia como o que eu quero entregar para o cliente, para o mundo, e que mundo que eu quero, de alguma forma, perceber logo ali na frente, se eu não estou percebendo já, que talvez eu possa colaborar e construir e deixar aí como legado. Isso traz assim direta ligação com o que eu ia falar como segundo ponto, que é a justiça punitiva, do castigo e do encarceramento. E no condomínio a gente sabe até que com essa história da exclusão potencial do condômino antissocial, a gente está promovendo um encarceramento às avessas, por isso que eu sempre fui bem contra, né? Sei que tem um caso que justifica expulsar, segundo a subjetividade da vizinhança que mora naquele condomínio, mas é o encarceramento às avessas, né? Você não pode entrar aqui e você vai para a delegacia ou para qualquer carceragem do tipo. Então, é a justiça que prevê a coisa do castigo, a coisa que não olha para nós, olha só para eles, a coisa que não prevê a autorresponsabilização, que é algo que, como advogados, a gente tem que entender mesmo para a realização pessoal e para a realização do mundo que a gente, de certa forma, aí traz. E aí a gente chega na justiça que é a justiça retributiva. Perdão. Que é a restaurativa, exatamente, e a mais conhecida por restaurativa, que está sempre pensando que não é aquela coisa de nhenhenhé, não é aquela coisa que tem o acolhimento, que nós somos humanos, mas tem a objetividade. Diálogo se pratica de determinadas formas se a gente quiser construí-lo entre as partes. E aí eu vou até mais longe naquela história de que, com certeza, boa parte do sistema penitenciário brasileiro poder se transformar em hospitais, porque se trata muito mais de uma saúde social e mental, que aí, quando o cliente chegar na nossa frente, ele já vai querer outra coisa. E quando uma pessoa que for condômino de um condomínio chegar na nossa frente, ele vai entender que, se ele ganhar 100%, mas com o custo da perda do vizinho, ele vai ter uma cara feia eternamente no elevador, e a primeira coisa que ele escorregar, falar errado, ele vai levar, então ele vai perder a paz e a aliança. Olha só como é sábio, né? Isso. Eu sou uma pessoa que aí, então, até um pouco me apresentando também, eu sempre disse que eu sou religioso, e aí eu deixei de ser religioso faz alguns anos para passar a ser espiritualista, que abarca todas as religiões. Dentro da espiritualidade podem entrar todas. Então, o fato de eu ter nascido numa das monoteístas não me faz não mais olhar para a outra e falar é só parte do mesmo bolo, né? E se a gente pensar numa advocacia, como é que era isso que eu tinha pensado? Numa advocacia planista, a gente pensa... Espera um pouquinho só. Como que é a advocacia planista?
Não, uma advocacia Ah, humanista, humanista. Ah, né? tá. A gente pensa nessa história da paz e da aliança. E se a gente pensa num propósito espiritual do exercício dessa advocacia, a gente tem que perceber que a gente é um só. Numa dimensão, a gente tem que perceber que a gente Isso. é um só. Um só em casa, na família, um só no condomínio, um só na comunidade de vizinhança, seja o que for, porque nada como a pandemia para nos ensinar, entre tantas coisas hoje em dia, que não tem, vamos combinar, nenhum bichinho morrendo de Covid. Não tem uma mosca, não tem um leão, não tem uma girafa, não tem um golfinho, não tem uma baleia, tem só humanos, né? Humanos. Então, a gente literalmente interdepende. Não estou falando isso aqui com, eu moro num lugar assim, o assado, eu tomei vacina, não tomei. Ninguém está, vamos usar uma palavra popular, safo dessa história, nem tomando vacina, porque o mundo ficou estranho. Uhum. Não é só se eu vou pegar ou não vou pegar. O mundo, do jeito que está estranho. E a gente, como advogado, aí eu chamo a atenção para o que você está dizendo, a gente não tem que, propondo que a gente converse, não tem que só pensar na nossa realização individual, porque isso não está funcionando. Isso não está funcionando. E o Não que a está gente mesmo. percebe, eu tenho falado em algumas palestras, Juliana, vira e mexe quando a gente ouve, faz anos, as pessoas falando, eu saí, fui fazer um trabalho voluntário, eu ganhei uma causa que era super justa no contexto que eu estou falando, ou eu consegui mostrar para esse casal que eles vão continuar conversando para sempre, que não é só um round da luta livre, que um venceu e o outro perdeu. Logo ali, porque as pessoas às vezes acham que quando vão resolver questões de filhos, os filhos não vão crescer, né? Congela, né? Uhum. Estátua e não vai querer outras coisas, e aí os pais não vão continuar interagindo na educação. Quando a gente vai para a vizinhança, é o tal do fulano tem ou não tem bom senso, né? E eu só tenho acreditado que o caminho para terminar essa minha fala é tentar construir o consenso nesse Uhum. contexto mesmo. E como é que constrói o contexto? É conversando, é falando as necessidades de todos para ver se juntos conseguem construir uma solução coletiva, seja para fazer uma nova convenção, um estatuto social de uma empresa, ou até um pacto antinupcial de casamento, vocês percebem? Uhum. E se Isso mesmo. acontecer esse diálogo e essa narrativa de cada um e essas expectativas, e quem já viveu com alguém muitos anos sabe que vai entroncando esse diálogo até na família, quizás quando é num âmbito maior. Enfim, eu acho que eu queria fechar essa fala com uma frase que você também me falou em um momento aí das nossas falas, Juliana, que é: colhemos os frutos da intenção originária, né? Então, como profissional, e a intenção originária seria essa prosperidade. Então, como a gente não pode reclamar muito do que vem, não estou falando da meritocracia, mas aí, se eu rego essa planta, é essa que cresce, eu rego a outra, do que Isso. eu me nutro, eu me torno, profissionalmente, para não dizer as outras coisas. E aí você vai falar aqui, que eu queria até fazer contar, né, para quem está nos assistindo e nos assistirá, que é muito bacana falar da reputação, que são temas do seu curso, que eu vou Da fazer o próximo, reputação né? do Da reputação advogado. do advogado e da justiça, da inteligência artificial que está, de alguma forma, entrando no nosso mundo, mas os nossos valores, os nossos propósitos originários, de alguma forma, têm que ser encaixados nessa realidade, né? A tal da visão integrativa que está chegou na Em todos os medicina, agora está lugares. em todos os lugares. Quando você olha e fala, meu cliente, outro dia eu falei para você está precisando consultar mais alguns profissionais para resolver todos os problemas que Uhum. você está tentando resolver, fruto dessa pendenga na qual você é partícipe e construtor do conflito existente, né? Uhum. Vamos acordar para essa autorresponsabilização e essa possibilidade. Esse é um jeito de tratar humanamente, não é íntimo, não é acariciando Isso. o cabelo e fazendo um carinho no cliente. Isso tem seu lugar, mas estou falando de outro lugar, né? A busca do autoconhecimento, da saúde, do propósito, essas tecnologias sociais. A gente acha que tecnologia é só máquina, Isso. ou quando é bits, né, em digital. Não, tecnologia social é algo que a gente ainda tem que aprender
inteligência emocional, escrever um livro faz muito tempo e a gente ainda precisa reler esse modelo, né? E, enfim, senso de justiça e esse compromisso que a gente pode tomar todos os dias que a gente quer profissionalmente, que vou atuar desse jeito, vou me construir mais, vou buscar mais ferramentas e vou ficar mais feliz, porque não é Sim. certo o advogado ser, muitas vezes, tão belicoso, estressado, tenso, tendo que discutir, brigar. Gente, é tão mais gostoso. Imagina, quando um médico salva uma vida, o cliente vem lá e trata ele como Deus, entre aspas, e a gente só faz a nossa mera obrigação, a gente pode fazer e faz muito mais que isso. A gente É. leva um passo para uma comunidade de vizinhança, meu, é incrível. Se eles não percebem o quanto eles estão ganhando, então eles não se apoderaram, não se apropriaram do que eles construíram, e aí vão chamar o advogado, ou o mediador, ou o facilitador de diálogo de novo, e de novo, de novo, de novo, a vida inteira. Então, com essa vida inteira, eu te entrego o bastão da fala, Juliana. Nossa. Nem olhei aqui, falei, mas, como vocês viram, eu sempre trago um monte De de papel? anotações e eu vou parar de fazer isso, né? Porque, graças a Deus, eu falo de inspiração, de coisa originária. Então, eu estou contente de Uhum. estar aqui te passando esse bastão da fala e essa... Então vamos lá, você falou de muitas coisas assim, então começando lá pela sua apresentação, né, o advogado, galo de briga, eu acho que, sei lá, todos, né, eu acho que a maioria dos advogados que se dão bem na profissão, tem muitos que, enfim, até fazem direito, mas não conseguem, né, advogar, ou outros advogados, às vezes que a gente vê o advogado faz constelação sistêmica, mas aí ele se apresenta como constelador e não como advogado. Então eu vejo na prática, né, como então a dificuldade dos meus colegas, que eu, enfim, dos colegas que já estão falando a mesma coisa que eu, desse lugar tá bom. Então, mas como que eu trago isso, Juliana, para a prática? Então vamos lá. Quando eu falo dessa questão do propósito da advocacia, ó, ressignificar o nosso papel, o nosso propósito. Por quê? Eu acredito que o advogado, ele é o protagonista da justiça, tá? Meu ponto de vista. Por quê? Para o juiz, cabe julgar. Para o Ministério Público, cabe acusar. E o advogado é quem tem a visão maior do processo. É ele quem pode escolher por onde é que ele vai navegar. Assim como, né, a gente cria as estratégias jurídicas que a gente vai tomar no processo, né, aquelas então voltando aí para a parte do direito, né, olhando para o gráfico, né, para a parte que é horizontal, não a nossa vertical, eu vou cuidar ali, né, a estratégia do processo, o que que eu vou pedir, olhando lá na frente como o que que eu vou querer alcançar. O meu convite é para nós conseguirmos expandir o nosso olhar para olhar, tá bom, na vertical, o que pode ser feito que eu não fiz ainda? E aí, de forma o que? Holística, integral, sistêmica, quântica, né? Então, tem aqui a Regina e a Terezinha fizeram o meu workshop, então que eu trago um pouco dessa coisa do direito holístico, do direito quântico, sobre o direito sistêmico, essa coisa que você fala, né, o Michel, sobre o nosso campo de ressonância. Então, assim, os tipos de cliente que você tem é de acordo com o tipo da sua advocacia, com o tipo de advogado que você é. Não tem jeito. Eu falo isso porque, assim, há 20 anos, 20 não, porque eu estou formada há 20. Eu comecei a trabalhar dessa forma, a 10, que foi quando eu abri meu escritório e comecei a fazer o meu laboratório. Então, assim, eu uso os meus clientes, os meus processos, como teste disso que eu estou falando. Então, por exemplo, eu, Juliana, estou na minha vida pessoal com alguma questão, tá? Vai dar um pouquinho ali, vai aparecer um cliente que está vibrando a mesma coisa que eu, parecida comigo.
Quando eu me aproximo, eu já falo, opa, olha algo aqui para mim. Das duas, uma. Se eu sou uma advogada que me conheço, que tenho autodesenvolvimento, que tenho inteligência emocional, né, Michel? Eu vou. Por quê? Porque a gente se identifica com as histórias, não tem como, isso é humano. E aí, então, eu posso me identificar com aquilo. Então, vou dar um exemplo. Ah, sei lá, meu processo, por exemplo, de divórcio, de separação. Então, assim, se eu me dou bem no meu processo de divórcio, ou se o meu ex-marido me prejudicou, vai dependendo do lado que eu tiver, eu vou tomar as dores. Quem aqui nunca viu isso? Eu já cansei de ver advogado totalmente identificado com o cliente dele, levando totalmente para o lado pessoal, me atacando, me agredindo. Eu também já fui essa advogada que levava para o lado pessoal, que achava que a briga do cliente era a minha briga também, que eu tinha que salvar o cliente do problema dele, né? Então, assim, e aí, dentro desse lugar que eu chamo de advocacia integrativa, advocacia vertical, o que que vai mudar? Vai mudar a nossa postura de como que nós vamos nos posicionar mediante aquele então processo de agora. Como? Eu vou olhar para tudo, inclusive para mim. Vou dizer, nossa, estou identificada aqui com esse caso, inclusive, ou vou ter que arranjar um colega para cuidar, ou vou poder ficar só com uma parte, por quê? Porque senão eu vou prejudicar o cliente. Ou mais, senão eu vou prejudicar a parte contrária. Por quê? Quando eu falo da postura integrativa vertical do advogado, este advogado ele considera todos os envolvidos no processo do conflito. Ele considera não só o cliente dela, ele considera o cliente dele, ele considera a parte contrária, ele considera o advogado da parte contrária, ele considera a sociedade, os impactos, que a atuação dele, que aquela. Às vezes você dá um conselho, né? Uma indicação para o seu cliente que talvez possa prejudicar outras pessoas. Então, assim, esse advogado, né, essa advocacia que eu proponho, ela considera todos os envolvidos. Esse advogado, ele tem responsabilidade social. Ele tem responsabilidade pela pacificação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ah, é fácil? Não, não é fácil. É um exercício diário. Eu mesma, essa semana, fui para uma audiência, que já era a segunda mediação que estávamos fazendo, e foi ótimo, porque pegamos mediadores mesmo. Pela primeira vez teve o um encontro entre a minha cliente e a parte contrária. Pela primeira vez. E isso foi mudando. Só que assim, a coisa virou de um jeito tão grande e eu olho e falo, ok, também eu já fui essa advogada. As advogadas, elas ficaram com um olhar só para o cliente. Então, assim, isso acabou dificultando o processo, não conseguimos fazer acordo. Então, assim, algo que, né, os pais jogam, se desempoderam quando diz para o juiz resolver uma questão importante que é dos filhos deles, que é sobre a família deles. Né? Ó, juiz, eu aqui não tive condição de resolver o meu próprio conflito com a minha, né, ex-mulher, enfim, com os meus filhos, isso era uma questão de pensão. Então, resolve aí, juiz. Isso, olhando, né, de forma sistêmica para dentro das constelações, com este olhar um pouco mais amplo, isto é péssimo para esse sistema familiar, porque os pais ficam pequenos diante dos filhos. Eles perdem a força. Os filhos percebem, nossa, os meus pais que eram quem estariam responsáveis por cuidar desse conflito, eles não conseguem, eles vão precisar pedir para um terceiro que está fora, que é um pouco essa coisa da justiça, da justiça que a gente conhece hoje, retributiva. A gente procura alguém fora para reclamar. A gente não consegue resolver os nossos conflitos, porque desde pequeno, nas escolas, ou quando a gente tem alguma questão familiar, nós não somos acostumados a criar espaços de conversa. Ainda mais hoje, as pessoas estão sem tempo, elas têm pouca paciência,
né? Então, assim, a nossa escuta está comprometida. Então, assim, o advogado integrativo, que tem essa postura integrativa vertical, ele tem escuta ampla para o cliente e para ele também, né? Ele tem uma expansão no olhar, uma expansão de consciência mesmo. É um cara consciente que trabalha para o propósito. Ele não está preocupado só com no final do mês ele botou os honorários dele na conta e tchau. Entregou aquela sentença ali para o cliente, tchau, não enche, não me enche mais. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega e que assim um advogado fez um divórcio e tal e que o pepino todo sobrou. É algo, inclusive, que fica até difícil. Falar, mas como é que o cara deu uma instrução dessa? É algo que não tem, isso aqui não tem força. Ou seja, ele já fez. E aí agora é problema do cliente. E que arrume outro advogado para resolver a questão. Então, assim, dentro do meu curso, eu vou tentando trazer ferramentas para que a gente possa, pouco a pouco, ir trazendo isso para dentro da nossa advocacia. Então, com perguntas abertas, tipo isso, Michel, que você falou. O cliente chegou, você fez um minuto em silêncio com ele, você perguntou para ele, ok, como você está chegando aqui? O que aconteceu sobre o seu ponto de vista? Quem mais foi impactado? As perguntas que nós advogados fazemos, elas são importantes. São perguntas que abrem o diálogo? São perguntas que fazem os nossos clientes refletirem sobre aquela situação em que eles estão vivendo? Então, assim, só que tudo isso a gente precisa se instrumentalizar. E não é muito, não, gente. Não é assim, eu preciso fazer 350 mil cursos. Não. É olhar para dentro de você. Se sensibilizar, né? Não ter medo. Outra coisa que eu vejo e que você falou, né, da sua primeira audiência. Eu acho que todo mundo, né, me coloca, todo mundo que está aqui, sei lá, até hoje a gente vai fazer uma audiência, você vai meio ali um pouquinho, não sabe muito o que vai acontecer. Então, assim, esse latir, né, esse latir do advogado, o levantar a voz, o brigar, eu já olho e falo, gente, tá morrendo de medo, tá inseguro, tá tudo bem. Então, por que a gente, né, quando entra numa sala de audiência com o nosso colega, né, hoje eu faço esse exercício mesmo, tento fazer esse exercício interno. Olho para o meu colega e coloco o pai dele e a mãe dele atrás dele. E coloco os meus pais atrás de mim e me empodero e falo, ok, ele tem uma história, ele vem de algum lugar. Não é uma pessoa que caiu aqui do nada, né? Olho para o cliente dele, mesmo que seja a parte contrária, que eu estou litigando, né? É o meu cliente. Também dou um lugar para aquelas pessoas todas dentro do meu coração. Significa que, ai, Juliana, boazinha, nossa, então vai chegar, vai passar a mão na cabeça, vai fazer qualquer acordo. Não, eu estou trabalhando no campo subjetivo. Subjetivo. Porque quando eu faço isso, ainda que seja dentro de mim, eu criei uma conexão e pelo campo da ressonância, ainda que eu não tenha dito nada, a minha postura de empatia, de falar, ok, eu dou um lugar para você aqui dentro do meu coração, porque eu quero resolver esse conflito. Isso é como se energeticamente dissolvesse, eu vou ajudando a dissolver o conflito. E aí, gente, quando a gente desarma a bomba, o conflito do cliente por dentro, que é por essa linha vertical, que é por esse campo subjetivo, buscando o senso de justiça, sobra tempo para eu trabalhar no campo material, para eu criar os bons instrumentos, criatividade, energia, contentamento, você fica menos cansado, o cliente fica menos carente, né? Então eu gostava muito, então assim, presta atenção, tá? Tinha uma pessoa, a pessoa falava muito, sabe a pessoa quando fala muito, uma pessoa que trabalhava comigo, ela falava muito, 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 e eu na maioria das vezes, não, eu não dava ouvido, eu concluía a primeira frase e o resto era uma. E aí, quanto menos eu ouvia, mais a pessoa falava. Aí eu falei, Juliana, você vai fazer o teste, você vai. E aí, então, eu comecei a parar e falar, ok, estou inteira aqui com a minha escuta para você.
a pessoa foi se acalmando, ela vai falando menos. Então, assim, por exemplo, você começa as suas consultas, suas reuniões com os seus clientes, você faz um minuto em silêncio, você se prepara, prepara o teu campo interno para receber esse cliente, cria esse espaço de escuta, suas reuniões vão durar menos tempo. Seu cliente vai falar menos, ele vai falar mais o necessário, você vai ficar mais assertivo. Por quê? Porque é uma mágica que acontece, só que começa dentro da gente. Esse trabalho que eu proponho, né, quando eu falo dessa coisa de vamos ressignificar o nosso papel, né, nosso posicionamento dentro da advocacia, ele é uma transformação de dentro para fora. Ele começa primeiro em nós e depois ele vai para fora. Depois ele chega no nosso cliente, no juiz, no Ministério Público. Pode falar. Ô, Ju, vou aproveitar e trazer dois exemplos aqui. Quando você Traga. falou a palavra assim, parece mágica, ou é mágica, né? Mágica e milagre são, né, MM, né? São coisas próximas, né? Porque a gente não entende, a gente chama de mágica ou chama de milagre, né? Quando entender, desconstruir nesse conceito, deixa de ser, e isso passa a ser só mais claro. Mas eu trabalhei faz muitos anos para treinar, quando eu retomei a advocacia, porque eu passei 10 anos sem advogar logo depois que eu me formei, porque eu me decepcionei naquele momento com a justiça, e depois retomei percebendo que tinha um outro lugar para trabalhar esse conceito. Nos primeiros anos eu me inscrevi voluntariamente e passei a fazer uma tarde com começo de noite por semana, era toda segunda-feira aqui no Fórum de Pinheiros, que foi até quando eu me aproximei mais da OAB de Pinheiros, porque era esse ambiente que eu passei a frequentar, do que era na época o GPEC, Justiça, que virou o JEC, Justiça Especial Civil, que eram processos de menor complexidade, com valores menores, e eu era um conciliador de algumas dezenas, né? Tinha alguns trabalhando no mesmo horário, então vocês imaginam, de manhã, de tarde e de noite, era realmente um esquema de muita dedicação. E, por acaso da vida, na paralela, eu estava fazendo um curso de Reiki. Fiz Reiki 1, comecei o 2 e tal, e aí eu resolvi treinar, né? Esse tipo de coisa, assim, cada vez que alguém eu fazia 3, 4, às vezes 5 audiências por vez, né, que eu ia lá, então eu resolvi treinar. Eu botava, enquanto eu lia o processo, eu punha uma intencionalidade, e até nas mãos passava aquela coisa: o que eu quero aqui? Eu quero que eles se resolvam, né, de alguma forma. Quero ter alguma opinião, mesmo que rápida, mas não vou dar demais, mas quero entender o que está acontecendo para ajudar a fazerem um eventual acordo. Bom, era eu e a doutora Nair que viramos os campeões de conciliação e resultado de acordos, que é algo que a advocacia e o judiciário enaltece, que a gente não pode deixar corromper por faz qualquer acordo para ganhar número, né? Mas era uma coisa muito engraçada, só eu sabia disso e passei a contar de vez em quando, como agora estou contando nesse ambiente que eu acho que é amigável para isso. E para não falar só lá de trás, que isso eu estou falando lá pelos idos dos anos 97, 2000, por aí, eu trabalhei, quando eu fiz o curso de mediação transformativa, fazendo estágio para o curso durante quase um ano, também uma tarde por semana, como conciliador e, na verdade, mediador de conflitos ou equipe reflexiva nas audiências da 11ª, 12ª Varas de Família e Sucessões, para tratar de questões, e aí até aí como profissionais é muito interessante, né? Tinha gente que reclamava que a gente acabava sendo mediador de graça, falava: você está aprendendo e você está tendo a oportunidade de passar um monte de casos para aprender a fazer. Se você quiser fazer isso no seu escritório, acho que é difícil, a não ser que você dê uma cesta básica para quem que trouxer o conflito ali, para poder ter tanta demanda, né? E eu posso dizer que, nesse contexto, eu podia perceber, porque, afinal, eu não era nem juiz, nem advogado, né? Mas posso chamar a atenção, que é muito importante, que quando as partes vinham só elas e não vinham com advogados, existia algo diferente que acontecia quando vinham com advogado. Se os advogados eram mais colaborativos, as pessoas se aproximavam, porque, no resultado, cada advogado vai para a sua casa e essas pessoas vão continuar se relacionando, de família e sucessões, né?
aquela história de não estão brigando pela casa da mãe, mas pelo pirulito que a mãe deu para um e não deu para o outro, lá na infância, no inventário, por exemplo. Né? Essas Isso. questões que a gente sabe que acontecia. E posso dizer que, além de ter o maior prazer em me sentir realizado, eu realmente aprendi. Que eu acho que é isso que, na prática, a gente tem que procurar. É aprender e sair falando. Demorei um tempão para fazer isso relaxado. E hoje em dia eu olho para quem está entrando nessa história e fala: eu tenho receio de provocar o diálogo, fazer um minuto de silêncio, vão achar que eu sou maluco, que tem uma vassoura atrás da porta e eu não tenho mais nem carro, saio voando todos os dias, né? Mas essas coisas, tem aquele ditado que fala: no creu em brujas, pero las hay, las hay. Elas existem, elas estão aí, não tem história. Né? Eu te devolvo aqui, eu quis fazer uma intervenção exemplificativa dessa história, e depois eu vou falar E é mais. isso mesmo, Michel. Porque assim, enfim, quando a gente fala um pouco aqui, né, que eu até fiz foi muito legal aqui no curso, assim, eu falei, olha, vamos, a gente fez uma pequena dinâmica para a gente perceber mesmo como que o tipo de advogado, né, a gente faz uma brincadeira, enfim, dos tipos de advogado que tem, como eles automaticamente ressoam com o tipo de cliente. É muito surreal. Então, assim, se você está recebendo, se você acostuma, clientes que não valorizam o seu trabalho, que reclamam, olhe, olhe para você e veja como que você está com relação a isso na tua vida. Porque é verdade. E essas coisas simples que eu falo, que eu costumo falar no curso. Então, assim, gente, você vai falar isso assim para o seu cliente. Você vai trazer a autorresponsabilidade do cliente. Eu lembro que eu recebi uma vez uma pessoa e ela virou, chegou para mim e contou a história, tal, pá, tal. Tinha tido um sócio, o sócio tinha roubado. Tinha, enfim, roubado ela, tal. E ela me contou, eu falei, olha, entendo, você realmente, seu sócio. Mas e você? Estava onde enquanto seu sócio te roubava? Você não estava cuidando do seu dinheiro, da sua empresa? A pessoa fez assim, ó. Porque nunca ninguém tinha perguntado isso para ela, né? E a pessoa estava nesse lugar de vítima, vítima da situação, vítima do sócio que a roubou. Quando eu faço esta pergunta, a pessoa se encaixa, ela volta para ela e ela fala: Nossa, verdade, onde eu estava? Falei, então, é para isso que nós vamos olhar. Então, nós vamos ver, só que eu quero que você olhe que você se colocou neste conflito. Então, quando. E aí, assim, gente, tem cliente que vai embora. Já tive cliente que nunca mais voltou. Fala, essa pessoa é louca. Procurei, eu vim atrás de uma advogada para me defender, para ir lá e pegar de volta o dinheiro para processar meu sócio. E ela pergunta, vai falar que a culpa que eu fui assaltada é minha? Que, né, que eu fui roubada é minha? Não, não só a culpa, mas a pergunta é, onde você estava? Que você não viu e a empresa era sua. Então, assim, quando a gente consegue fazer esses encaixes no cliente, você se reposiciona. E tem uma coisa que o meu convite também é um lugar, assim, da gente não ficar à mercê da vontade do cliente, né? De fazer aquilo que o cliente quer que você faça. Eu tenho uma cliente que eu falei outro dia, eu falei para ela, você quer que eu te dou a minha carteira da OAB e você assina? Porque aí então vem você e faz o processo. Ah, Juliana, tal, nossa, não, desculpa. Por quê? Porque você não, o cliente, ele tem que, naquele momento que você está conduzindo o processo, você naquele momento tem que ser maior que ele. Ainda que lá fora ele seja maior que você no sentido da importância que ele tem, né? Imagina, eu tenho clientes que são grandes empresários, gente super forte e tal. Só que aí aqui, quando é com relação à questão do processo, a área é minha. Sou eu que vou comandar. Sou eu que vou dizer como que nós vamos navegar. E aí tiveram até algumas, não sei, acho que se foi a Regina que falou no curso, ah, Juliana, mas se eu falar isso para o cliente vai embora. Vou ficar sem nenhum cliente. Você não vai ficar sem nenhum cliente. Por quê? Porque para você dizer isto para o cliente antes
de você chegar e apertar ele na autorresponsabilidade, você vai ter dado empatia para ele, você vai ter dado escuta, você vai ter acolhido o conflito dele, até talvez a ignorância dele por uma coisa que ele fez, porque no Brasil, infelizmente, quando os clientes nos procuram, eles já estão enrascados, né? Então, assim, quando o cliente, que ele perceber que você está com ele, que você está olhando para ele, que aquilo é importante, que o seu coração está ali junto com ele no propósito de ajudar a resolver aquela questão, ele vai te ouvir. Mesmo que você seja duro, mesmo que você esteja chamando a autorresponsabilidade dele. Na verdade, eu olho, né, eu tenho uma frase que eu falo assim, para mim, todo conflito que chega no meu escritório é uma possibilidade de me autoconhecer e de reestruturar aquelas relações. Então, assim, eu falo para o meu cliente: vamos usar este processo, este conflito onde você se meteu, que virou um processo, para que você possa sair daqui melhor, para que você possa se autoconhecer, para que você possa, pelo menos, não cometer mais esse erro novamente. E eu tô com você nessa. E nós vamos juntos. Tá? Então, é um lugar onde você não vai ficar vendido para o cliente. Você está desesperado, morrendo de medo dos honorários. Por quê? Porque você tem um lugar de uma segurança, sabendo do tipo de advocacia que você entrega, que às vezes, se o cliente não tiver maduro e preparado, até financeiramente para pagar seus honorários, ele vai dizer não. E tudo bem. Você vai dizer, ok, esse cliente ainda não tem condições, maturidade para, para receber isso que eu estou oferecendo, que é uma advocacia pautada na autorresponsabilidade dele pelo conflito. Basicamente, eu ando e vou para o mesmo lugar. Aí, um minuto do silêncio, né, Michel? Eu tenho muitas histórias engraçadíssimas com tudo, porque assim, imagina, em audiência, às vezes, eu, graças a Deus, todas as vezes que eu pedi, eu nunca tomei um não de nenhum juiz. Mas, às vezes, um minuto parece que passou uma hora. Tem dias que eu tô assim, mas eu falo, ok, tá tudo bem, Juliana, seu coração tá acelerado, você tá o quê aí? Tá com medo? Mas ok, eu falo, tudo bem, é o novo mesmo, relaxa, é importante para você, entra aí. E é, gente, surreal. Todas as vezes que eu paro, faço convite, que eu tenho essa coragem, realmente a conversa começa de um outro lugar, porque nós não estamos acostumados. E, Michel, é verdade, muitos dos nossos colegas atrapalham, ao invés de ajudar, dependendo da postura. Né? Por quê? Porque o advogado está muito identificado com o ganho da causa, muito identificado ainda em agradar o cliente, para ter ali, para fidelizar o cliente. Né? Então, assim, meio perdido ainda com essa coisa do propósito da advocacia, onde é que está o coração dele, né? E para mim, o advogado, eu até anotei uma coisa aqui que eu, para mim, o advogado que trabalha integrado, né, com essas duas vertentes que eu falei do direito horizontal e do direito vertical, que ele olha, né, no, 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 no horizonte e ele olha para dentro também, onde ele faz o U, né, a teoria U, que está super na moda, onde eu verticalizo, eu vou um pouco mais para dentro do conflito. E aí o que acontece? Ele cresce, ele certamente facilitará ao cliente a pacificação das relações, vai devolver o senso de pertencimento e equilíbrio e vai ter mais propósito, mais alegria na atuação. Porque, desculpa, gente, eu não sei vocês, mas eu não fui fazer direito para ficar fazendo petiçãozinho. Realmente para não transformar quem chegasse perto de mim. Eu fui fazer direito para entregar esse equilíbrio, que é o que eu vejo na minha vida. Entregar o quê? O que é diferente. Não tem uma máxima? Como é que é? A gente trate diferente para que se tornam iguais. Só que, como na educação, a justiça está monocromática. Todo mundo é igual.
né? Todos os shoppings são iguais, todos os empresários são assim, a gente partindo de um pressuposto já com muito julgamento, muitas coisas dentro. E aí estão precisando revitalizar, né? Eu vejo, eu falo, os advogados ali se sentem os menorzinhos dentro do Poder Judiciário. Por que que a gente tem essa baixa estima tão grande? E por que que eu falo que é baixa estima? É baixa estima porque a gente precisa gritar, brigar, xingar. Eu tive essa reunião, essa audiência que eu tive, as advogadas falaram que ia para a delegacia, fazer boletim de ocorrência, enfim. Porque minha cliente estava fazendo um desabafo, né? Então, assim, uma falta de sensibilidade, só que eu olho e falo, é medo, deixa eu latir mais alto então para ver se eu ganho. Em pleno século XXI, pode falar. Em pleno século XXI, onde o momento é de nunca falamos tanto em propósito, nunca falamos tanto em inteligência artificial, vai deixar a gente, nós vamos precisar correr atrás dos nossos recursos humanos, porque senão realmente as máquinas irão nos substituir. O advogado que só faz petiçãozinha, burocrático, está fora, vai ser substituído. O que é bom, porque vai sobrar tempo para a gente se autodesenvolver humanamente. Porque é disso que o planeta precisa, em todas as áreas. Pode ir, Michel. A gente já pode. Queria... 8h26. Você vai me inspirando aqui, eu queria trazer duas questões aí para a gente refletir. Uma, quando você falou essa questão de como é que faz para ter a igualdade, né? Uma frase que eu usei num livro sobre vizinhança, que é do Boaventura de Souza Santos, e olhem só, para deixar registrado nessa live mesmo, né? Nós temos o direito de ser iguais, temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí uma necessidade de uma igualdade que reconheça nossas diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. Então, dentro desses termos todos, se vocês quiserem ouvir ou procurar o Boaventura para ler sobre isso, é uma ideia de equilíbrio objetivo, acadêmico, escrito, e não sonhar. Esse homem é um grande jurista, né? Mas aí, dentro dessa tua fala, né, tem algumas coisas que você vai dizendo. Eu não atuo no contencioso já tem 5 anos, mas se me botarem uma beca hoje em dia e me colocarem dentro de um tribunal, eu vou entrar naquela coisa de ai, que delícia representar e estar nesse lugar, nesse momento. Porque se eu já não me apeguei ao conflito, se eu já sei que eu vou entregar o meu melhor porque eu estou espontâneo, você mesmo às vezes diz, Michel, você é um cara que onde você está é você mesmo. Né? Então, se eu estou eu mesmo dentro da beca, e aqui para trazer também para quem quiser procurar e não for fazer teatro e tal, o Stanislavski é um teórico lá dos anos 70 e vem sendo usado nas escolas de teatro até hoje, que ele, diferente de algumas linhas que falam que você tem que escolher o personagem e aí você veste o personagem, que é como quando eu tremia feito vara verde, quando eu botava a beca, já começava naquele quartinho, você botava por cima e daí já ia tremendo ali. Né? No fim, eu já estava quase falando alto com o desembargador, porque eu aprendi a olhar e falar, bom, é tudo gente, né? Vamos lembrar disso. É tudo gente que acorda, tem bom humor, mau humor. Como eu atuo a vida inteira em condomínio, falava, tem alguns que moram em condomínio, tem outros que não moram, e eles têm concepções diferentes. E não venha me falar de neutralidade e absoluta isenção, porque isso não é humano, não é porque não é um bom juiz. Né? Isso não é humano, E aí, assim, como provocação, uma das até mensagens que eu acho que talvez possa estar deixando numa live como essa, para as pessoas que vão assistir, para vocês que estão ouvindo, é a coisa do convidar a experimentar. Né? Não é que, então todo mundo agora virou discípulo da Juliana e tem a técnica do apenas 1 minuto e ela vai lançar um livro de 65 folhas com figuras e que vai acabar sendo recebido como também autoajuda e é bem-vindo, ok. Mas, na realidade, se a gente pensar aqui maduramente com o jeito que a gente está vivendo no mundo de hoje e com o que a gente trabalha,
né? Que muitas vezes é desconstruir conflitos e resolver e receber pelos serviços, enfim, e os clientes chegam ali dizendo: eu quero que o senhor resolva, né? Tem essas máximas, né? Já entreguei para minha advogada, né? O cliente se sente poderoso, fale com o meu advogado. Aí vira o que o Marcos Monesi, que está aqui presente, nos falou uma outra vez, que vira Pavonite, né? Virou um dos personagens em assembleia, mas também no judiciário, né? Estou com o meu advogado. Se você parar meia horinha ali na frente do João Mendes, quando tem assembleias presenciais, você vai perceber quem é o advogado e quem é o cliente, como é que está a relação dos dois. É só olhar o comportamento, mas mais além é para negar algumas coisas. Uma que é que de cabeça de juiz e bumbum de nenê sai qualquer coisa. Mentira! Né? Se eu estivesse fazendo um programa desses stand-up, falava falso ou verdadeiro? Falso. Não sai qualquer coisa de cabeça de juiz. Né? E se não sai justiça, você vai recorrer. E se você não for justo no tribunal, você vai recorrer para os tribunais superiores. E se não for justo no final, você vai dizer a justiça humana não conseguiu fazer justiça. Você não vai dizer que é o juiz que ABC, né? Mas, mais além disso, assim, eu convidaria a gente a negar como postura interna, não vai necessariamente falar isso para o cliente, muito menos, enfim, para o cliente em especial, mas negar o conflito como realidade óbvia. Última. Né? E aí os autores falam, tem os aspectos positivos, os aspectos negativos, as relações não existem sem conflito, mas negar no sentido não negacionista, falar não existe. Negar no sentido de sentar na mesa e falar, vai ter história, tem que sair solução. Né? E você me contratou para trazer isso aqui como advogado. Uma solução. Né? Para ganhar, talvez, o processo, sim, mas é para solucionar. Eu sei, quando eu olho para o cliente, que ele quer que solucionar, ele não quer mais ter que falar com o advogado. Por aí ele fala, tem o meu advogado. Tem uns que tem de carteirinha também. Né? Eu tenho advogado para qualquer coisa, que alguns têm algumas especialidades, é uma realidade. A gente tem se especializado por aí, mas é negar nesse contexto para ir mais além. Né? Sejam conflitos empresariais, é mostrar para as pessoas que realmente um futuro melhor é parceria. Uhum. Se teve injustiça, ela tem que ser corrigida, mas potencialmente tem uma parceria. Né? Pecado quando empresários ou clientes e fornecedores brigam na cadeia de produção porque teve um conflito que foi mal resolvido. Advogados, nós, quantos que não trabalham em mediação, e vocês, às vezes, quem não é mediador e tal, pode olhar para nós e diz, eles devem conseguir, né, a casa de ferreiro, o espeto é de pau. Mentira! O espeto é de pau mesmo, né? Aquela coisa, eu vejo um monte de advogados que brigam em parcerias jurídicas e vendem em mediação a 4 ou 25 Tem um monte. E quando você vai ver nas escolas de mediação, as estruturas, eu estou dizendo isso não para falar mal destas pessoas, para dizer que isso é humano. É com isso que a gente trabalha. Essa é a nossa matéria-prima. É com isso que a gente bota comida no prato. E tem mais ambientes além do contencioso e do belicoso para, eventualmente, construir uma profissão que nos realize mais. E aquela coisa, se eu cobrar R$ 1.000 e te devolver e te entregar o teu produto em 3 meses, você prefere, ou pagar 8.000 e te entregar o teu produto em 8 anos, você prefere? É uma questão, às vezes, negocial. Quando eu vendo, entre aspas, aí, fazer contrato, falo, você quer por metro, por quilo, por conteúdo. Né? Porque tem gente que compra, quer um manual. Né? Você vai fazer um regulamento interno de um prédio e vai resumir desse jeito, vai mandar tudo para a Assembleia, você está louco? Tá bom, entrega 30 páginas, copia a legislação, insere como se fosse um instrumento pedagógico, que lindo, né? Coloca até em palavras palatáveis, mas aí, de repente, você entregou confusão, porque não é o que o cliente precisa objetivamente. Né? Então, esses parâmetros permitem com que a gente, talvez, como você falou, sobre mais tempo, porque a gente, vamos combinar, prolixos tem muitos profissionais, mas advogados, que nem eu, assim, tem um monte de prolixos, né, que falam, escrevem e tal. Então, é isso. Te devolvo aí de novo o bastão da fala. A gente está aí, tem mais uns 20 minutos para fazer o encerramento.
Fique à vontade, tem bastante tempo. Se alguém Tá, e quiser aí, fazer abrir para alguma alguém, se alguém quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, enfim. mesmo a Terezinha e a Regina fizeram o curso, quiserem fazer um comentário. A Regina, eu sei que já constelou processos e teve resultados. Fique à vontade. Sim, sim, não, não. O bastão da fala é livre, a liberdade para silenciar ou para Com falar. certeza. Não, eu sempre atuei dentro de um contexto muito espiritualista, porque eu sou espiritualista, você falando da sua escolha, né? Que o espiritualista, na verdade, engloba todas as religiões, todas as fés, né? E eu sempre olhei que o outro que está na minha frente, ele sempre é um ser único. Então, que eu não posso olhar para ele com o meu olhar, com o meu espelho, mas eu tenho que, na verdade, sentir dele o que é que ele tem, como a Juliana realmente sempre falou, que atrás dele existe uma história, existem os descendentes, sabe? Os ancestrais. Nós trazemos uma história dentro da nossa espiritualidade. Só que, na verdade, a gente vai vivendo o dia a dia e as próprias faculdades, né, nos constroem no sentido de que nós temos que brigar. O advogado é brigador. O advogado ele não é uma pessoa pacificadora, ele é brigador. E aí a gente começa a desenvolver esse tipo de sentimento e a gente descobre, né, que tem muita coisa muito rica por trás daquele personagem que pode nos trazer, além das histórias, resultados maravilhosos. Então, essas coisas que eu já venho pondo em prática, mas agora mais ainda. Cada um dentro do seu estilo. Como você mesmo disse, Juliana, falar de um minuto e tal. Não, cada um no seu estilo, né? Mas todos, na verdade, indo atrás dessa mesma busca. Então, para nós, por exemplo, para mim foi sensacional. Fizemos constelação, sentimos algumas coisas muito, muito vivas, né? Dentro do que a gente estava buscando. Tanto Regina quanto eu, que a gente já trocou ideias também, a gente já colocou em prática muita coisa dentro da nossa forma de visão, mas com esse conteúdo. Foi muito bom. Ah, Terezinha, é isso mesmo. Porque a ideia cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma tinta, cada um tem a sua especificidade. Então é bem nesse lugar assim, o que mais você pode entregar, né, para o seu cliente, além de uma sentença? Que mais? Qual o valor que vai, né, que vai junto com isso? Porque assim, eu sou amiga de todos os meus clientes. No fim, eu fico amiga de todos os meus clientes, né? A gente cria vínculos, laços. Por quê? Por conta desse lugar mesmo humanizado. E isso, Michel, eu vivi muito, eu quase desisti da advocacia porque era isso, Juliana advogada. Se veste, bota o terno, bota, entra no tribunal. Aí sai. Aí Juliana, que ia viajar para a Índia. Juliana, que fazia meditação. Juliana. Aí assim, eu falei, gente, como que eu vou? Não tem, eu sou isso. Como eu tenho que trazer tudo isso para dentro da minha advocacia, meus clientes? Aí eu brincava, falava, ó, tô indo para a Índia, vou levar todos vocês junto comigo, vou jogar lá no pé do gancho para ver que se a gente resolve. Por quê? Porque em algum determinado nível é responsabilidade minha também resolver. Resolver como pacificando. Quero que o meu cliente durma tranquilo, que ele consiga pacificar, resolver. Então, e é cada um com o seu jeitinho. Eu dou algumas dicas de como é o meu jeito de fazer. Mas no curso, né, Terezinha, é isso. E aí, enfim, das coisas, é muito legal, porque aí eles contam, eu fiz ali 1 minuto em silêncio. Então, como foi, por exemplo, né, Michel, começar. Eu fazia muitas reuniões de condomínio, porque eu advogo para uma empresa que tem muitos apartamentos e tudo coisa antiga, aquelas reuniões de condomínios, assim, que eles levantavam defuntos. Quando descobriam que eu estava lá e geralmente eu tinha 20 votos, 30 votos, a gente tinha um monte de advogado, todo mundo olhava e falava, era uma chance, porque, enfim, a empresa tinha falido, quebrou um passivo, trocou todo mundo. Então, assim, eu virava
o saco de pancada do desabafo. Eu entendia, falava, olha, entendo a empresa, mas mudou. Começar essas reuniões de condomínio com 1 minuto em silêncio é ótimo para as pessoas se acalmarem. Assim, dá muito resultado, né? Porque geralmente é um lugar muito, muito quente, né? Todo mundo brigando, muito. Mas pode ser outra coisa. A questão é, existe, né? O que eu quero despertar existe uma nova forma de olhar, se você se integra também, se você se conhece. Então, esse lugar, né, que a gente está ouvindo tanto, da humanização, do direito, já somos humanos. Então, precisamos, né, dar aquela autodesenvolvida, começar o nosso trabalho de dentro para fora, antes da gente querer mudar o mundo, primeiro mudar a gente, né? E olhando as nossas, às vezes também as nossas incoerências. É natural, porque não é porque, tá bom, sou mediadora, né? E é muito doido também, porque eu olho e falo, nossa, eu já fui uma advogada escrota. Eu já acabei com um advogado numa audiência. E hoje eu olho e falo, cara, eu tava com o quê? Eu tava com medo, eu tava insegura, eu não precisava daquilo para estar posicionada no meu lugar. Então, o que eu acho que é sobre. O meu grande convite é: vamos sentar na nossa cadeira de protagonista da justiça. Vamos assumir nosso papel e vamos dar um jeito de a gente conseguir mudando a nossa reputação, né? Um jeito como a sociedade nos vê mesmo, porque a nossa profissão é linda, né? Não dá mais, vamos, a única profissão que está na Constituição Federal, né? Somos indispensáveis ao acesso da justiça. Quando eu leio isso, eu me vejo como se eu pegasse na mão do meu cliente e falasse, ok, vamos lá, porque a justiça é tão inatingível. Eu vou te dar a mão aqui para chegar lá, vamos ver lá, te botar lá embaixo do guarda-chuva. Né? Eu tenho várias pérolas, tipo a reclamação, os processos como o grande livro da reclamação de Deus. Eu tive um cliente um dia que falou, eu preciso que isso esteja escrito. Os meus filhos vão, quando eles crescerem, eu quero que eles leiam, eu quero que eles vejam que eu fui atrás do direito deles. Eu olhei e falei, ok, estou entendendo. A justiça é o livro da reclamação de Deus. Vai ficar aqui tudo escrito, registrado. Então, eu tenho responsabilidade com o que eu vou escrever aqui. Porque é verdade, se esses meninos vierem um dia, depois velhos, lerem esse processo, né? Essas coisas que a gente escreve, às vezes, pesadas, até nisso, né? Eu tenho procurado trazer sentimentos nas minhas petições, procurado me conectar, dizendo, ok, né, casos, que tá aqui, o que esse cliente quer dizer? Como que eu expresso esse sentimento dela? Né? Então, para a gente ir mudando, pequenas mudanças, até energia nessa malha, né? Essa malha que está aí, que a gente é todo mundo conectado. Acho que é isso, Michel. Eu posso ir encerrando. Obrigada. Assim, muito gostoso. Foi muito gostoso. Eu me senti muito em casa, porque, gente, só tem gente conhecida, uma delícia. E a live vai ficar gravada, então, que as pessoas, os advogados, nossos colegas que, sei lá, que forem assistir, que eu faço esse convite de que lado que você está da crise do judiciário, né? E se nós, advogados, somos os primeiros a receber os conflitos, a quem cabe pacificar, mostrar o caminho da pacificação? Então, eu acho que essa reflexão. Diga, Kátia. É curioso, porque vocês sabem que eu não sou tão pacifista que nem vocês. Mas no nosso escritório, nós temos a política de levar a juízo casos que realmente têm que ir a juízo. Nós temos pouquíssimos casos que nós acabamos em processo, né? Mas não pela linha de vocês, por uma coisa até anterior, né? Talvez vocês não saibam, mas meu pai trabalhou anos no Tribunal de Ética da OAB. E eu estudei muito o Código de Ética. E aí eu sugiro que vocês também façam uma leitura profunda,
porque ele já preconiza essa atitude de urbanidade entre os colegas, você com foco técnico, mas no cliente, não no desafio que você veste como parte seu, porque não é nosso o desafio. O problema é do cliente. E aí vocês complementaram tudo que eu aprendi no código de ética, porque acredite, eu nunca briguei com um colega, porque eu já tinha essa formação, parece que eu vibrava, né? Que eu brigo, eu nunca humilhei testemunha, eu algumas vezes briguei com alguns juízes que me trataram mal, porque isso eu não admito, eles não, como você falou, eles não são mais que a gente, os clientes não são mais que a gente, ninguém, Michel, você não tenha vergonha de discursar, porque ninguém é mais que ninguém. Então, eu nunca tive essa briga que parece que eu sou agressiva, tudo. Eu sou ótima em audiência, eu não perco a linha, eu sou muito focada, muito preocupada com o emocional do meu cliente, porque a minha atitude contamina ele, né? Porque, na verdade, ele vai na mesma onda que eu, e eu na onda dele, é isso. Mas sabe que tudo isso, de certa forma, está no código de ética, olha que bacana. E aí vocês complementaram, né? Com esse fato da constelação familiar, as coisas evoluíram, né? Então, até um gancho que eu até sugiro que vocês façam, e eu também vou fazer, porque eu não sou especialista nessas áreas de constelar, de conciliação, realmente eu não me aprofundei, mas foi muito bacana, porque evoluiu, né? Tudo que vocês disseram foi além do código de ética, né? Foi realmente de espiritualizar a advocacia, né? Que é muito bacana. E tem mais é que conciliar mesmo, entende? Só que em alguns casos realmente não é possível, né? Principalmente quando o advogado da parte contrária pega a espada da justiça e vamos à guerra, e você fica sem argumentos, né? Porque quando uma pessoa ela incorpora esse tipo de advogado, é muito difícil você tirar ele desse lugar, né? É só isso, eu queria fazer essa observação, tá bom? A sugestão. Obrigada, Kátia. Parabéns pela Já anotei. Ótima. Obrigada. Muito bom, doutora Kátia. O Marcos quer falar também, fica à vontade. Olha, antes de mais nada, cara, muito boa a apresentação, adorei. Depois do primeiro minuto, assim, eu olhei, foi muito engraçado. A reação terminou o minuto, a gente abre o olho e eu abri o olho e dei risada. Eu falei, passa uma régua, né, na energia. E eu queria só, na verdade, é uma pergunta, né? Assim, a gente tem uma referência natural dessa situação do centro de justiça e trabalhar, né, o propósito da advocacia como protagonista da justiça, né? Isso vem direto na cabeça o contencioso. Mas, muitas vezes, a gente tem um trabalho, né, como o Michel ou o Paulo, ou mesmo quando a gente está fazendo a advocacia preventiva, na elaboração de um contrato, a gente pode ser protagonista da justiça quando você está elaborando um instrumento, porque aquele instrumento ele vai gerar ou não um conflito, né? Isso mesmo. E aí, a pergunta assim, que eu queria fazer para vocês é como a gente trabalhar o nosso senso de justiça quando você está lidando com comunidades. Porque você está advogando para a comunidade, né? Pode ser um condomínio, uma associação, uma empresa, uma família, são núcleos comunitários. E aí, dentro desses núcleos, você tem interesses, né, e senso de justiça e de direito que são convergentes e sensos de justiça que são convergentes dentro desse núcleo. Então, de repente, como a gente trabalhar o senso de justiça quando você tem uma expectativa de direito e uma realidade da justiça com relação a esses direitos, né? Eu não, de verdade, eu estou tentando ainda achar uma resposta e eu cheguei nessa pergunta pela maravilha que eu ouvi hoje de vocês. Realmente foi muito legal. Queria saber a opinião, né, de vocês em como encontrar essa ideia aí do senso de justiça, né?
só para especificar, né? Enquanto o nosso papel enquanto protagonista da justiça, na situação que você tem direitos que são coletivos, você está postulando, e você tem direitos, você tem expectativas convergentes e divergentes dentro da própria comunidade. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que sim. Eu estou só com receio de a gente estar no nosso tempo. Você quer falar alguma coisinha? Tá? Eu vou dar vou responder. Eu caí total, eu caí, peguei só um pedacinho do que ele estava falando. Então, pode. Olha, depois você vê se você quer, então, eventualmente complementar. Mas, Marcos, você sabe que eu acho que esse é um desafio atual. Tá? Não tem resposta feita nem para qualquer núcleo, né? Porque cada núcleo também tem sua diversidade, suas diferenças, e os códigos, se a gente for puxar como fundamento legal, ele fala de usos e costumes para condomínio e fala de limites toleráveis de vizinhança para do Oiapoque ao Chuí em qualquer pedaço do nosso território. Então, como lidar com essa chegada do que seria o justo dentro do aspecto comunitário? Eu acho que aí é que a gente pode ser protagonista, não de trazer a solução, e até, às vezes, desmistificar que a solução vai vir do juiz. Isso aqui tem que desafiar, porque a gente foi acostumado a entregar o melhor possível, e o melhor possível é o melhor resultado possível numericamente. Nem sempre é. E, às vezes, a gente vai perder o cliente, como a Juliana disse, ou como a Regina falou, né, que vai dizer, olha, eu não vou poder te entregar o que você deseja. Né? Eu já tive clientes de olhar e falar, não posso trabalhar para você. Né? Porque eu tenho um limite para uma frase que, quando eu tinha um escritório volumoso, que eu falava, aqui não tem história de qual é quem tem razão. A gente defende as razões do cliente. Não é um jeito que a gente aprendeu a trabalhar, né? Eu não sou responsável pelo que o cliente quer, eu sou um procurador, né? E vendo meus serviços. E também, uma das piores máximas é pagando bem que mal tem, né? Só que faz mal para o estômago, faz mal para o fígado, faz mal para alguns outros lugares. Eu não estou falando só de construir um mundo mais belo, né? Eu estou falando na proposta aqui, que é como a gente procura se desenvolver dentro da profissão, e eu diria que levar isso para os coletivos, ele realmente eu só conheço e estou experimentando, né, como advogado, e pretendo trabalhar há muitos anos com um foco quase que exclusivo nisso, em procurar ouvir as estratégias para construir ouvir as necessidades antes das estratégias. Demover das posições e levar e trazer, a Kátia traz a questão da ética, e a ética ela é um dos valores supremos, de fato, se a gente for fundo. A ética não é uma questão de ótica. Isso. Né? Então, você baliza, às vezes, numa régua, Marcos, onde você fala, calma lá, eu entendo que o teu senso de justiça parece que difere do senso de justiça do seu parceiro de convivência comunitária, onde quer que seja, e os sistemas vão se sobrepondo, né? E aí entraria também do direito sistêmico, que é um outro valor, que é o do equilíbrio na relação de trocas. Isso. O Bert Hellinger fala objetivamente que isso é algo que a gente tem que reparar em função dos males que isso causa quando houve um desequilíbrio. A gente sabe, a gente percebe, principalmente quando é na família ou na empresa. São mágoas que perduram para o resto da vida. Uhum. E aí, quem é o advogado, né, protagonista nesse lugar, vai procurar não aqui é o aspecto terapêutico, até existe a justiça terapêutica, mas vai procurar, antes das estratégias e antes das posições engessadas, desconstruir isso e tentar trazer algo que queiram. E me procura daqui 6 meses, 1 ano, se não estiver satisfeito com o que vocês, meus clientes comunitários, construíram para esse momento. De vez em quando a gente não aguenta e fica dizendo o que acha, dá opinião. Uma coisa é trazer lei. A gente não precisa ficar dizendo que o mundo é melhor, se. Isso a gente pode fazer nas lives, nas palestras, até nos cursos, né? Mas quando a gente vai no cliente, aí eu gosto dessa postura da Kátia também, aqui, compartilhando com quem vai ouvir depois também, que a Kátia não é uma pessoa belicosa, ela é talvez assim, o jeito de levar
essas soluções compostas é mais objetivo, né? Talvez está um pouco mais cartesiano, e outros são mais holísticos, e outros são mais sistêmicos, mas o pano de fundo de valores fundamentais, como, por exemplo, a ética, né? O não querer o desequilíbrio, o respeitar na empresa quem fundou a empresa, então tem Sim. as camadas que vêm acontecendo, né? Não excluir ninguém, isso não causa só malefícios sistêmicos que são super importantes, mas causam um dia a dia muito pior. Se excluir todos os ambientes de novo, os sistemas, na família, alguém porque era louco, porque era assassino, porque morreu de um jeito assim ou assado, porque cometeu qualquer tipo de crime, e aí você exclui, né? Nas empresas, tem relações que ficam bravas em departamentos, não estou falando só de quadro societário, né? Aquela briga que acontece entre diretores e abaixo e acima, e às vezes é aquela coisa que fala, nunca mais vou me livrar desse companheiro aqui, chefe na mesma categoria, né? Vou ter que sair de empresa. Parece coisa de vizinhança mesmo, não é? Você fala, tá bom, se eu não consigo me livrar do vizinho, tem que sair eu. E eu não gosto daquele ditado que fala os incomodados que se retirem. Não se trata disso, né? E aí, assim, meio que para encerrar pelo adiantado da hora, espero ter te... Eu não sei se algum dia eu vou responder às suas indagações, doutor Marcos Monesi, mas eu certamente aprendo com elas e a gente vai construindo, né, todos aqui, mas o Marcos tem assim, um gancho filosófico que ele vem preparando durante a semana a pergunta, e eu fico feliz quando ele se manifesta nesse contexto, porque traz para a advocacia novos pensares. É verdadeiro isso. Não estou aqui jogando confete, porque não sou desse tipo, mas eu sou aqui humildemente passível de reconhecer essa contribuição do pensar mais além, né? E aí, a última coisa que eu falaria aqui, né, além de agradecer a presença de todos, aqueles que ouvirem, fiquem à vontade para se manifestar. A posteriori, também agradecer especialmente a Juliana, eu acho que eu que agradeço. está aqui registrada, é que nem ata, sabe? Está registrada a live. Vai ficar no YouTube e tomara que os extraterrestres, quando vierem visitar a Terra, conheçam a inteligência artificial para acessar os nossos textos, né? Porque aqui ninguém vai escrever esse longo texto falado por 2 horas, mas é que, independente de todos esses lugares que nós apontamos, como a mediação, como a teoria das narrativas que não falamos, a justiça terapêutica, a mediação de conflitos, a comunicação não violenta, e poderia citar mais alguns caminhos, não precisamos deixar de dizer ou passar a não contar que somos advogados, porque é tão bacana, tem um monte de pessoas que se sentam em outros lugares e falam, o que você faz? Eu sou mediador de conflitos. O que você faz? Sou facilitador de diálogo. O que você faz? Trabalho com cura. O que você faz? Trabalho com uma advocacia, mas ela não é essa aqui que você conhece, é a colaborativa. Tudo lindo, não tem nada errado nesse discurso. Mas ser advogado é algo que dá para ter orgulho até o último dia da vida. E não esse advogado que talvez usam para caricaturizar, como caricaturizam muitas outras profissões. Esse advogado que é uma pessoa que é advogada também, que senta, que estuda, que pensa, que pondera, que algum ideal tem e que algumas obrigações corporativas verdadeiras ainda nesse país tem, porque ninguém aqui dorme com uma representação na ordem dos advogados, mesmo que ela não tenha fundamento, né? Essa coisa que você falou, Kátia, de não brigar com advogados, é muito interessante como se dá esse bailar corporativo também, né? Quem é que, ao longo de 20, 30 anos, recebe o que a Juliana fala, que é a tal da reputação, né? E quem é que consegue chegar, como a Juliana também fala, em algum lugar e falar, eu sou só eu mesmo, está tudo certo, né? Porque o resto são as ferramentas, são as metodologias que eu uso para quê? Para ser eu, para ser espontâneo, para rir, para errar, inclusive. Tem que corrigir o erro, equilibrando, sempre, né? Mas eu posso até errar, né? Tinha um empresário que sempre falava, todo mundo erra, a diferença entre os profissionais é a rapidez com a qual assume o erro e vai consertar, né?
E a diferença que eu diria, e eu sempre gosto dessa frase que eu aprendi faz um tempo, que é: errar é humano, mas vamos combinar, tem que ser inédito, né? Não pode ficar errando igual toda vez, né? Então vamos crescer, vamos olhar como é que a gente cresce como pessoa, como é que a gente cresce como profissional. Isso aqui, numa idade mais sexagenária, eu posso contar que vira fruto que a gente mesmo colhe. É uma delícia isso, independente do saldo em conta, hein? Né? Melhor, tá tudo certo. Mas isso aí é peça fundamental, principalmente porque um dos produtos que a gente leva é alguma segurança jurídica no mundo inseguro, para fechar com algo mais pontual, objetivo com o real. O mundo não é previsível, a vida não é previsível. E a gente tem que levar a segurança jurídica dentro do que é possível. E responsabilizar os clientes e se autorresponsabilizar pela realização. Não ficar colocando a culpa em quem quer que seja dos cargos do judiciário, do executivo ou do legislativo. Ser feliz não depende dos outros, de tudo isso que muitas vezes se coloca fora. E acho que assim falei. Muito obrigado. Ai, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Michel. Muito obrigada. Foi uma delícia. Muito gostoso. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Tarde, bom dia para quem assistiu em outro horário. E aqui a gente se fala mais. Fiquem à vontade. Tchau, gente. Obrigada.